têm a chance de fazer perguntas. Tá gravando já, né, Sil? Vamos lá, então. Gravando. Gente, primeira coisa aqui, né? O que é Agora Deu Lucro como um todo e o que hoje a Agora Deu Lucro vem fazer aqui para vocês, né? Agora Deu Lucro, ela é um ecossistema de soluções de gestões financeiras para e-commerce. Tá? A tecnologia, Agora Deu Lucro, ela atua em três frentes. Ela atua em educação e é nessa ordem, tá? É educação, serviços e tecnologia. Quando a gente fala que a gente atua em tecnologia, a gente também desenvolve algumas coisas para nossa prestação de serviço, né, que facilitam o nosso dia a dia. E nem tudo que a gente não desenvolve RP, a gente não tem RP, a gente não pretende ter RP, a gente utiliza o RP do Bling, mas a gente precisa de algumas outras tecnologias porque a gente conecta muita coisa dentro da empresa, né? Então, a gente atua nessas três frentes. Hoje, eu estou aqui na frente de educação, que é a nossa primeira frente mesmo, né? A frente que a gente coloca no início, na frente de tudo. E por que a educação vem na frente de tudo? A gente acredita que na hora do lucro, que a gente precisa elevar mesmo o nível de consciência do empresário, né? Infelizmente, a gente vendo uma educação muito precária no nosso país, né? É legal que a gente tem pessoas de fora aí para compartilhar e entender. A gente aqui no Brasil tem uma situação muito precária de educação. Então, desde a base, a gente tem uma certa dificuldade. A gente não é ensinado corretamente, né? A gente aprende muita coisa na escola, mas mais do mesmo. Faz, sei lá, 50 anos que o currículo grade escolar não muda, né? E a gente acaba sendo muito deficiente no que tange a área financeira, principalmente. E quando a gente fala de empreendedorismo, meu Deus do céu, a gente não sabe nem o que é isso na escola. Só que aí depois a gente se vê empreendedor, se vê trabalhando. E a Glória do Lucro, ela vem para mudar isso mesmo, né? Vem com realmente a audácia de tentar mudar isso. Quando a gente fala mudar, a gente quer mudar mesmo o mercado, né? A gente quer que os sellers, que é onde a gente atua com e-commerce, que eles sejam outro nível de consciência, né? Que sejam pessoas preparadas para empreender, né? E quando a gente está preparado para empreender, a gente sabe delegar, né? A gente sabe pedir, a gente sabe cobrar do Bling o que o Bling precisa entregar, a gente sabe cobrar da Agora Deu Lucro, que a Agora Deu Lucro precisa entregar, da agência de marketing, enfim. Aqui o objetivo da Agora Deu Lucro realmente não é fazer de vocês especialistas em gestão na nossa área, e sim que vocês entendam e conheçam muito bem para falar dos temas e cobrar quem tem que cobrar, né? Obviamente que lá no Bling a galera tem uns especialistas lá em sistema, mas eles sabem, né? O Vini até sempre procura a gente para ouvir o que pode melhorar, porque ele sabe que do lado de cá tem pessoas conscientes do negócio. É exatamente isso que a gente busca trazer para que vocês tenham uma consciência e melhorem a prestação de serviço e o nível do mercado brasileiro, tá bom? Bom, de cara aqui, gente, de cara eu vou trazer algo que gera um certo impacto, né, e uma certa preocupação, mas é para a gente começar a colocar aqui a régua lá em cima e mostrar que da importância aqui do tema que a gente vai trazer hoje, tá? Esse slide aqui, ele é baseado em fatos reais, eu costumo falar, né? Por que é baseado em fatos reais? Eu não posso trazer dados, não posso trazer nomes, mas tudo que está aqui a gente tira de clientes atendidos ou de clientes que a gente atende, enfim. Então, tudo que eu trago aqui realmente é coisa baseada em fato real, onde a gente vê no mercado, tá? E esse slide, primeiro slide, esse gráfico, ele demonstra aqui como que a galera hoje faz gestão, principalmente olhando para quem vende no e-commerce, né? Enfim, tudo por conta de tudo que eu falei, tá? Então, primeira linha que todo mundo sempre olha, todo mundo sempre olha é a linha de venda, né? Quase que todos os sellers têm na cabeça quanto vendeu no mês passado, quanto vendeu ontem e quanto vendeu no ano passado. Isso é uma coisa muito comum, tá? Faço reunião com e-commerce todos os dias, seja ela de prospecção, ou seja ela de alguém que já é cliente, ou seja uma mentoria que a gente está dando, e todo mundo sabe a venda na ponta da língua, na ponta da língua. Tá? Então não é um problema para vocês. Só que a venda ela é um indicador. Ela é um indicador. Dentro do mundo financeiro existem outros indicadores, e aí eu quero tentar mostrar para vocês aqui a importância da gente olhar para os outros.
Uma outra coisa que o pessoal olha, aí eu já vou avançar um pouco, é essa linha amarela aqui, que é a linha do saldo bancário. Então são duas coisas que a galera conhece muito bem: venda e saldo bancário. Por quê? Hoje, o que eu vejo é a galera fazendo a gestão de banco, gestão do saldo. E quando eu falo do saldo, não é nem olhando para o RP, né? Nem olha no RP, porque muitos nem utilizam essa funcionalidade, que eu já vou entrar aqui nisso no detalhe. Mas é realmente entrar na conta bancária e ver o saldo. E o que acontece, né, no cenário? A gente cria aquela famosa boca de jacaré, né? Que se a gente olhar aqui, ó, a gente tem um cenário da venda crescendo e tem um cenário da conta bancária diminuindo. Isso se repete em inúmeros e-commerce no Brasil. E por que isso acontece? Porque é o seguinte, cara, a gente vive num mundo aqui digital que tem uma vantagem que eu acho que nunca vista no comércio, que é uma vantagem de receber primeiro e pagar depois. E isso é muito fácil, é muito fácil. Então, para quem vende no Mercado Livre, a gente está falando de receber com 7, 10 dias depois. 7, 10 dias depois, a gente já está com o dinheiro na conta, tá? E o nosso fornecedor, principalmente para vocês, né, que muitos de vocês já têm uma venda loja física ou já tem alguma outra coisa, ou seja, já tem relacionamento com o fornecedor, né? O fornecedor estende um pouco mais o prazo para a gente. E para quem está entrando no dropshipping, muito mais cuidado que isso. Porque se você conseguir um prazo aí com a galera da GB, esse dinheiro que está entrando não é seu, tá? Parte desse dinheiro você tem que pagar o seu fornecedor lá no futuro. Porém, o que acontece com essa boca de jacaré? Se a venda cresce todo dia, se a venda cresce todo dia, mesmo que o saldo bancário diminui, pode ser que a gente passe uma vida sem quebrar. E por que isso? Porque todo mês eu cresço mais e recebo na hora e depois pago. Cresço mais, recebo na hora e depois pago. E esse gráfico demonstra esse cenário, tá? Esse cenário é um cenário de 2 anos, 2 anos de uma empresa que vende e vem crescendo em vendas. Você pode ver que quando oscila a venda tem problema maior de caixa, tá? Mas é uma empresa de margem de contribuição linear, ou seja, não precisa sacrificar margem de contribuição para vender mais. Tá tudo bem, tá vendendo legal aqui, não está sacrificando. É uma empresa com despesas controladas também, mantém a despesa lá na mesma linha, só que é uma empresa que opera no prejuízo. Ela é uma empresa que opera no prejuízo. E quando você opera no prejuízo, você precisa sempre crescer em vendas. Se você não crescer em vendas, vai faltar dinheiro em algum momento. Vai faltar dinheiro. Se alguém não está entendendo o meu raciocínio, pergunta. Mas é muito importante que vocês entendam isso. E o que acontece quando a gente faz gestão só de venda e saldo bancário e não olha o todo, né? Não lança as despesas no RP, né? Não tem todas as informações dentro daquilo que a gente precisa. Aqui, muitos fazem com 2 indicadores, eu estou trazendo 5: vendas, margem de contribuição, despesas, lucro ou prejuízo, nesse caso prejuízo, e saldo bancário. 5 indicadores. Eu estou trazendo aqui para o jogo. O que acontece? Quando chega num dado momento, né, aqui lá que a venda cai um pouco, olha o que acontece com a minha linha de saldo bancário, ela fica muito próximo de zero. E neste cenário aqui, a solução encontrada pelo seller foi a antecipação. E a antecipação, neste caso aqui, do Mercado Livre, a gente está falando de 3,5% para antecipar 7 dias. É caro. Quando você passa a fazer essa antecipação, aumenta a sua despesa financeira. Então você vê que tem um aumentozinho na despesa. Porém, eu não estou nem olhando para a despesa, eu só olho para o meu saldo bancário e para a minha venda e fico feliz porque respirei, estou vivo de novo. Né? O meu saldo bancário voltou a crescer. Por quê?
Porque se antes eu recebia 3/4 do que eu vendia no mês, dentro do mês, agora eu recebo tudo. Um descontinho de 3,5, mas tudo bem. Eu estou vivendo. E aí eu ganho uma sobrevida para voltar a crescer, a vender. Beleza? O que acontece aqui depois que eu cresci? Aí eu vivo mais 3 meses com muita tranquilidade, só que a minha venda continuou com problema e minha despesa aumentou. Então, necessariamente, aquilo que eu vivia antes 9 meses, agora eu vou viver só 3. Não vou viver mais 9. Só que em nenhum momento eu olhei para as minhas despesas. E dentro dessa despesa, por exemplo, estava a retirada mensal, o Prolabore, tá? Então, em nenhum momento eu sacrifiquei a minha vida pessoal, em nenhum momento eu parei para olhar. Em 2 de 2025, vai faltar dinheiro de novo, né? Algum momento aqui em 3 de 2025, faltou dinheiro. Só que como a gente está olhando a coisa mensal, a gente não está vendo o dia. Mas se a gente trabalha fluxo de caixa, a gente vê isso no dia, beleza? Então aqui neste momento, a gente vai para uma outra opção. Por quê? Como nós somos varejistas e temos volume de venda, se a gente bater na porta de qualquer banco, o banco vai dar dinheiro para a gente, porque a gente tem crédito, né? E isso é real, isso acontece, gente. E nesse momento, o banco me deu dinheiro, eu novamente respirei, mas também não abri mão, não voltei, não olhei minha margem, não olhei minhas despesas e continuei operando no prejuízo. Passado mais 9 meses, acabou o sonho. No final, acabou o sonho. Por que um sonho? Porque o CNPJ é o sonho de muitos de vocês, né? A gente muitas vezes tem no CNPJ os nossos sonhos de empreender, o nosso sonho de dar uma vida melhor para nossa família, o nosso sonho de ter uma liberdade geográfica, tem uma série de possibilidades. O nosso sonho de internacionalizar, vender no México. A gente tem uma série de sonhos que a gente coloca dentro do CNPJ, que neste caso, por uma falta de gestão financeira, morreu. E aí a gente joga tudo isso fora e vai voltar a trabalhar em algum lugar para alguém e perder a nossa liberdade de tempo geográfica e perder nosso espírito de empreendedor. E é exatamente isso que eu vou tentar passar para vocês aqui, para que não acabe o sonho de vocês, né? Então, para quem está começando o sonho agora ou para quem já está na jornada, tá bom? Quando eu passo esse gráfico, ele é para assustar, é para assustar, mas é para conscientizar antes de tudo. Tá? Tem gente que se enxerga. Na última imersão que eu fiz aqui em Franca, um senhor já 40 anos de varejo, uma loja grande aqui. Ele falou para mim assim: eu gostei de tudo, só não gostei de você mostrar meus números. Eu falei assim, mas eu não entendi. Ele falou, não, porque você colocou o gráfico da minha empresa lá. Eu tô naquele momento lá, no do empréstimo. E aí ele falou, eu tô contando agora quando vai ser o momento que eu vou morrer. E não é o caso dele, é o caso da maioria. Quando eu trago aqui e falo para vocês que é baseado em fatos reais, é por isso. Beleza, gente? Então, tudo que eu vou passar aqui é para a gente evitar isso, tá bom? Para a gente evitar que a coisa vá para esse lado. Com certeza, todos vocês já ouviram essa frase: caixa é rei. E é fato, não tem mentira aqui, tá? Pode parecer um chavão, pode parecer é, alguma coisa que todo mundo fala e beleza, aquela frase de Instagram, mas é verdade, o caixa é rei. Né? Eu acabei de mostrar uma empresa que opera no prejuízo, mas enquanto ela tem caixa, ela vive. Então a gente precisa cuidar do nosso caixa. Tá? E nesse cenário aqui que a gente vai falar um pouco mais. Bom, primeira coisa, a gente precisa construir indicadores, tá? A gente precisa construir indicadores. Então eu vou começar pelo final, porque o final aqui eu preciso que vocês tenham um norte da onde eu tô levando vocês, porque senão vai ficar chato pra caralho essa aula. Infelizmente, porque não é legal o assunto. Então eu preciso que vocês entendam que tudo que eu falar aqui é para levar vocês até aqui, até esse relatório bonitinho que eu não sei quantos vocês têm, né? Se você quiser lançar uma enquete ali depois, ô Sil, de perguntando assim, se vocês entrarem no Bling de vocês hoje e gerarem este relatório que eu estou mostrando, esse relatório do Bling, é um relatório que chama fluxo de caixa. Está lá em relatórios, fluxo de caixa gerar. O relatório de vocês vai mostrar a realidade da empresa de vocês? E o que é a realidade?
o saldo inicial lá, que é a soma lá dos saldos que você tem no banco, ou que você tem parado lá no marketplace, enfim, onde você tiver isso, esse dinheiro, é, somado, né, depois, né, somado às vendas que você ainda tem para receber, menos as despesas que você tem para pagar, ele bate com a realidade da sua empresa, e é aqui que a gente precisa começar o jogo, porque é muito bom ter isso na empresa da gente. É muito bom ter essa informação na empresa da gente. O relatório de fluxo de caixa, ele nada mais é que um relatório que demonstra as entradas e saídas da empresa. Entrada e saída de caixa, propriamente dito. Né? Aqui chama caixa porque ele é antigo, né? Mas a gente está falando de caixa, banco, e estão falando da conta corrente lá do marketplace também, tá bom? Quando a gente olha para o fluxo de caixa, por que ele é tão importante? A gente está olhando para frente. Quando a gente olha para o DRE, que muitos de vocês já ouviram falar, a gente está olhando para trás. Né? A gente está olhando para aquilo que já aconteceu. Quando a gente está olhando para o fluxo de caixa, a gente está olhando para frente, ou seja, aquilo que vai acontecer. Né? Então, é este relatório que me permite entender se o que eu tenho para entrar é o suficiente para pagar as contas que eu tenho. É este relatório que me permite não tomar um crédito, porque eu sei que eu tenho dinheiro e não adianta eu sair desesperado porque vai entrar um dinheiro, ou que me permite que eu não antecipe um recebível que eu tenho no Mercado Livre lá a 3,5%, porque eu sei que vai entrar o dinheiro suficiente. Enfim, é um relatório que me dá tranquilidade. É esse relatório que me permite que eu renegocie prazo com os meus fornecedores. Né? Porque assim, gente, 7 dias para receber. Vou fazer a reflexão aqui. Para quem está antecipando. Uma reflexão. 7 dias para receber. Se você ligar na Agora Deu Lucro e falar, me prorroga 7 dias, você vai conseguir. A juros zero. Você vai conseguir, porque a gente precisa se cercar de bons parceiros na nossa negociação. Obviamente que você tem que ter isso. Agora, eu duvido que o parceiro, se você abrir o relatório, mostrar para ele e falar, cara, olha o meu relatório de fluxo de caixa, eu tenho dinheiro para te pagar no dia 25, mas no dia 22 eu não tenho. Eu duvido que algum parceiro mesmo de vocês vai negar isso. Não vai negar. Então, é essa a importância do fluxo de caixa. É para isso que a gente tem. O fluxo, este controle também permite que a gente olhe o passado, né? Ou seja, pô, por que faltou dinheiro, né? Para onde foi o dinheiro? E a gente não pode confundir fluxo de caixa com DRE, gente. Fluxo de caixa, ele trabalha na data de entrada e saída de caixa. Ele olha para isso. O DRE não, ele olha para a competência. O que eu quero dizer com isso? A compra que eu fiz hoje consta no meu DRE. Porém, no meu fluxo de caixa, eu só tenho a data que eu vou pagar ela. Se for daqui 30 dias, essa é a data que vai estar lá no meu fluxo de caixa. Então, é essa a diferença. Não confunda DRE com fluxo de caixa. DRE é uma informação contábil. Uma informação contábil. Fluxo de caixa é uma informação financeira. Então, a gente precisa das duas para construir aquilo que eu falei no gráfico lá no início. Tá? E o fluxo de caixa, muitas das vezes, está na mão de vocês, porque é vocês quem fazem o financeiro, né? Embora a gente vai falar um pouco disso, mas muitas das vezes está na mão de vocês. Já o DRE está na mão do contador de vocês. Deveria estar na mão de vocês, mensalmente, né? Mas muitos também não recebem essa informação mensal. E se não recebe, já fica a dica aí. Assim que acabar a aula, ou se quiser parar agora também, manda uma mensagem e fala, ô, lembrei do meu DRE aqui, um louco falou que eu precisava receber isso mensal. Me manda o meu DRE, por favor, só para ver se esse DRE vem, tá bom? Então, é nesse cenário aqui que a gente precisa chegar, tá? Só que chegar no fluxo de caixa tem trabalho, dá trabalho, tá? E é isso que eu vou chegar aqui para vocês. A pergunta que a gente se faz aqui, né, e talvez vocês estejam se fazendo, e que muitos se fazem quando eu mostro isso, é como que a gente pode ter um fluxo de caixa na empresa. Beleza, gente. Primeiro passo aqui assim, pessoal do Bling, se quiser trazer números e ajudar, eu fico agradecido. Mas a maioria dos clientes que a gente pega, Vini, não configuraram o módulo financeiro. Né? Eu não sei se vocês têm esse dado, se vocês medem a usabilidade do módulo financeiro. Né? Mas a gente vê isso muito aqui.
A gente, quando pega um novo cliente, a gente faz setup de todos os clientes. Todos os clientes a gente faz setup. E o que é o setup? Setup consiste em começar pelo RP, porque a gente sempre trabalha no RP, tá, do cliente. Então, começar pelo RP. E começar pelo RP é trabalhar na configuração primeiro do cara. Então, é a primeira coisa que a gente faz. Primeira coisa que a gente faz. Né? O RP não é um emissor de nota. O RP ele é um sistema que ajuda a gente a fazer a gestão completa. Ele também não é um integrador de marketplace, ele não é nada disso. Se você pegar e separar os módulos dele e chamar ele de qualquer coisa, ele não é nada disso. Ele é um ERP. Ele é um ERP. Ele junta tudo. Né? E se a gente não usa tudo, não faz sentido a gente ter um ERP. Aí ele começa a ficar caro, né? Aí o cara fala, mas tá caro o Bling. Não, não tá caro. Tá caro pelo que você usa. O Sérgio, meu sócio, usa um exemplo que é legal. É comprar um iPhone 15 e usar somente para falar no telefone. Pode falar, Vini, me ajuda aí. Não, é que a gente olha para um número aqui, onde a gente faz uma correlação entre... a gente correlaciona o número de clientes que cancelam o RP, a nossa plataforma, tá? Vinculado ao que a gente chama de adoption, o quanto que ele adotou da plataforma. Então, a gente vincula o quanto que ele adotou da plataforma, né, e a saída dele. E tem uma curiosidade, né? A grande maioria do churn, que a gente chama aqui, ou seja, do cliente que vai embora, que cancela a plataforma, que não sobrevive, que sai, ele só adotou para tirar nota. Isso é quantos por cento, Vini? É um pouquinho mais, é um pouquinho mais de 84. Mas quantos por cento é emitir nota no todo que o RP faz? São 100. Não, no RP é 1%, né? Aí, no cara. RP é 1%. No Então, RP não é nada. A maluquice consiste em o cara pagou durante sei lá quanto tempo, usou 1% e depois saiu e ainda falou mal. Exatamente. É maluco. Isso é maluco, Exatamente. cara. É maluco, mas é real. E a gente é o rei de fazer isso. Né? Cuidado, gente. Cuidado com um monte de ferramenta que a gente compra por aí. Tá? Cuidado, porque a gente primeiro tem que usar bem a ferramenta que a gente já tem. Né? E ainda bem que ferramentas como o Bling colocaram na cabeça das pessoas que o RP é importante, conseguiram, nem que seja para o cara usar 1%, mas a gente começa a partir daí a entender. Então, o que tem de gente que compra outra ferramenta além do RP, que faz o que o RP já faz, é impressionante. É impressionante. Então, a gente primeiro precisa conhecer. Né? E conhecer é realmente configurar o negócio. Entrar no detalhe. Né? E a gente parte daí. Então, o que a gente precisa aqui? O que eu estou falando aqui do financeiro? E estou partindo do princípio que todo o resto já está lindo. Mas algumas coisas que eu quero chamar a atenção das integrações que a gente faz aqui dentro das integrações, não, né? Das configurações que a gente faz e a gente percebe que os clientes não negligenciam isso, não faz, né? Então, uma das coisas, por exemplo, integrar os pedidos do Marketplace e o site com o RP. Simples. E quando eu falo de integrar, é integrar tudo. Independente de você estar no FUM, emitindo nota lá, isso tem que descer para cá. Porque se isso não descer para cá, a venda do CRP não vai bater. Tá? Não vai estar completa. Você não pode ter dentro do seu RP somente aquilo que você usa para emitir nota. Você tem que ter tudo aqui dentro do seu RP. Beleza? Então, esse cuidado a gente tem que olhar. Né? Se você entrar lá, eu coloquei a tela aqui só para exemplificar para vocês, né? Porque no tempo que a gente tem, não dá para eu ensinar vocês a fazer essa parametrização, mas é aqui que a gente vai. Pode ir, Vini. Pode falar. Não, é muito rápido. É que a Julieta... Claro, Vini, para contribuir. A Ju trouxe um número aqui para mim enquanto você falava, que é rapidinho. Inclusive que corrobora com o quanto que vocês todos que estão aqui estão saindo na frente, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns clientes que usavam muito financeiro, que eram Caxias, né? Não quero nada fora do financeiro. Foi comprar uma borracha na rua, eu não quero que esteja fora, mas olha que louco. Vocês estão muito à frente indo atrás de usar o financeiro, porque 3% da minha base usa. Então, assim, a gente tem centenas de milhares de clientes e 3% está usando o seu financeiro, assim, quando a gente olha para adoção, né, adoption, quando a gente olha, cara, esse cara usa o financeiro, não tem um lápis dele que não passe pelo financeiro, 3%. O meu sonho
é saber qual é o tamanho dessa base. Porque aí eu vou fazer uma conta contrária, eu vou falar assim, desses 3%, X% tá na agora deu lucro. Ou seja, porque o cara que tá na agora deu lucro, ele usa o financeiro. E aí eu vou saber quanto que eu contribuo para isso. Mas é isso, gente. E o que o Vinícius falou é verdade. E sai na frente mesmo. A chance, a chance de um cara que utiliza um módulo financeiro e faz a gestão ter sucesso no negócio dele é muito maior, cara. Não tem comparação. Né? Infelizmente, se vocês tem um número do Sebrae, né, que o Sebrae traz, é que acho que 80% das empresas morrem por falta de gestão financeira. Olha como o número é lindo. A gente está falando que 97% das empresas que utilizam o Bling estão sujeitas a morrer porque não fazem gestão financeira. E quando morrer essa galera, o Mercado Livre não vai deixar de vender porque esses caras morreram, vai chegar um novo. E em algum momento o mercado vai se profissionalizar e a barreira para novos será menor, será mais difícil, vai ficar mais difícil para entrar, será maior, o muro vai crescer. Por quê? Porque quem tá é bom, quem tá faz gestão, quem tá trabalha legal e já tá vendendo. Só que toda vez que morre alguém, as vendas vai para o outro. Então, isso é para a gente trabalhar a reflexão. E eu estou trazendo aqui isso tudo que é importante ser feito, essa configuração do Bling. Né? Então, aqui, lá no Bling, sendo bem simples, vocês vão entrar lá, em preferências, tem todas essas configurações para fazer. E tem uma delas que é finanças, né? E vocês precisam entrar lá e fazer algumas coisas, e eu estou trazendo algumas coisas que a gente faz aqui. Então, essa integração de pedidos, a geração automática do contas a receber. Ó, caiu a venda, gera contas a receber. Muitos não fazem isso. Não gera contas a receber. Né? Importar as taxas e frete do Mercado Livre. Coloquei um asterisco aqui. Ô, Vini, briga aí dentro. Pelo amor de Deus. Coloque isso em todos os planos. Briga por mim. Gente, tem um plano que é acima do titânio, né? A partir do titânio, que também é barato pra caramba. Mas assim, a partir do titânio, a galera tem a opção de flegar e falar assim, ó, eu quero que as vendas, as taxas e os fretes da venda do Mercado Livre, Shopee, quais mais hoje, Vini, tem? Tem Shein, vamos lá, tem Mercado Livre, tem Shopee, tem Shein, cara, tem os de nicho, né? Beleza na web, loja do mecânico, tem uma série de nichos. Tem um percentual grande do mercado aí, né? No Mercado Livre a gente tem o maior share, né? O maior percentual de sellers. O que a gente está falando aqui? O que a gente está falando? Se a gente está no plano que permite trazer isso, que o Vini vai brigar para a gente lá dentro para colocar isso em todos os planos, porque isso é muito importante. Se a gente está nesse plano, né, e flegou isso, que é um flag, que você vai entrar ali, fazer um flagzinho, e para importar as taxas e frete, significa que o teu contas a receber, que já está gerando automático, ele já está com o número correto. Ou seja, lá no meu fluxo de caixa que eu mostrei para vocês, o que eu tenho para receber nessa empresa aqui é real. Já está líquido. Não vai ter surpresinha. Ou seja, não vai ser, ao invés de 4.182 que ela vai receber 4.182 menos 15% da taxa. Não. É real. Por quê? Porque o contas a receber já está correto. Já está com a informação correta. É assim que a gente tem que trabalhar. Porque senão a gente vai estar olhando para a informação errada. Então, importar taxas e frete do marketplace, extremamente importante, precisa ir lá e fregar. A criação dos meios de pagamento. Tem que criar lá a forma de pagamento, gente. Então, aquilo que se recebe do Mercado Pago, tem que colocar lá no Mercado Pago. Aquilo que você recebe da Amazon, tem que colocar uma a uma. Dá trabalho, mas tem que colocar. Você escolheu vender em 3 marketplaces, não fui eu. Então, se você escolheu, eu costumo fazer assim, ó, toda vez que a gente vende no marketplace, é um canal novo de venda, tá? Se é um canal novo de venda, significa gestão nova, gente. Então, não vai para o segundo marketplace se você não está sendo capaz nem de fazer o primeiro. Tá vendendo no Mercado Livre, não conseguiu nem atingir o seu potencial no Mercado Livre. Para que você vai abrir a Amazon? Melhora, entrega no primeiro no Mercado Livre, melhora as vendas, melhora a gestão, melhora tudo. Fala, agora eu estou pronto. Eu estou pronto para ir. Não vai aumentar as suas vendas significantemente só porque você colocou mais um marketplace. Porque você podia melhorar isso só trabalhando bem aquilo que você já tinha. Então, cuidado. Primeiro, trabalha bem aquilo que você tem.
Depois que você trabalhar bem aquilo que você tem, você vai para o próximo marketplace e também, quando você chegar nesse próximo, você faz direito, né? Cria o meio de pagamento. Outra coisa que eu falo, né, você cria as contas contábeis, tem que criar as contas contábeis lá aqui dentro do Finanças. Definir a data de recebimento. Quando a gente vende, que eu comentei no início, quando a gente vende para receber em X dias, certo? Por que você vai deixar lá, eu acho que a data padrão é 30 dias que vem, ou à vista, não lembro. Por que você vai deixar esse data de recebimento se você não vai receber nessa data? Então você precisa entrar no sistema e configurar o sistema de acordo com o marketplace que você está vendendo. Por exemplo, eu coloco no Mercado Livre 10 dias para receber, porque eu já estou garantindo lá mais ou menos aquele pedido, né? Porque é 7 dias após a entrega. Então tem o tempo da entrega. Então eu coloco 10 dias, porque o que significa dizer isso? Vendeu, gerou quando você receber para 10 dias. Então eu já estou muito próximo da data que eu vou receber. Eu já estou muito próximo. Precisa fazer essa manutenção dentro do sistema. A galera não faz. E isso muda todo o jogo, porque eu começo a olhar que eu tenho a receber daqui 30, mas não tenho, eu tenho que receber daqui 10. Na Shopee, eu coloco um outro prazo. Amazon, outro prazo. Cada um tem seu prazo. Eu acho que a Dafit agora anunciou que vai pagar parcelado. Né, se eu não me engano, né? Comprou em 10 vezes, vai receber em 10 vezes. Não vai mais receber. Essa venda tem que ser lançada parcelado. E esse tipo de configuração precisa ser feita dentro do RP. Né? Porque se a gente não fizer aqui, a gente não consegue, tá? Beleza? Então, tudo isso precisa ser visto, tudo isso está aqui, em algum lugar, tudo isso precisa ser configurado, porque senão a gente nem começa a operar, tá? E por isso que a galera chega na Agora Deu Lucro, parou de apresentar, né? Eu vou voltar. Por isso que a galera chega na Agora Deu Lucro, Vini, é bem engraçado, porque assim, o cara chega e fala assim, me manda, cadê o meu fluxo de caixa? No dia seguinte, acabou de começar. É por isso que eu preciso de pessoas conscientes e entendendo aquilo que a gente está fazendo. Antes de fazer tudo isso que eu estou mostrando aqui, gente, não tem fluxo de caixa. Não tem nem como começar. E depois que eu fizer tudo isso, ainda assim, nós vamos ter um tempo para ter. Porque agora a gente precisa começar a operar, que é onde eu vou entrar agora. Né? Então, primeiro vem a configuração, primeiro vem essa configuração e depois vem a operação, para a gente poder chegar no resultado. E aí eu falo pro cara, vai demorar uns 3 meses para você ter essa visibilidade. Fala, pô, 3 meses? Eu já tô pagando, você não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. Realmente a gente não tá fazendo nada. Né? O cara faz 3 anos que ele tá vendendo e nunca nem olhou para isso aqui. Ele tá 3 anos no Bling, tá falando que o sistema não presta, que ele tem que trocar de sistema, mas ele nunca olhou para isso e a gente está fazendo tudo isso. Então, no tempo que vocês acham que a gente está fazendo nada, é tudo isso que a gente está fazendo. A configuração, né? Iniciar a operação para depois entregar para vocês uma informação importante, tá? Aqui eu vou focar em quatro telas do Bling, né? Vamos dizer assim. Mas que são 4 operações, né? Aqui na Agora Deu Lucro, por exemplo, a gente divide isso em times diferentes. Mas, obviamente, numa empresa menor não tem como fazer isso. É uma pessoa que faz tudo. Né? Mas a gente pode pensar ele dessa forma, e é isso que eu queria trazer. Então, eu coloco aqui que o módulo de finanças do Bling tem 4 blocos importantes, né? Que é o caixas e banco, contas a pagar, contas a receber e relatórios. Tá? Todos eles precisam ser feitos e todos eles casados. Todos os 3 casados geram os relatórios que a gente precisa, que a gente já viu um pouquinho aqui e precisa ter no nosso negócio, tá bom? Bom, vamos para contas a receber aqui. Vamos falar um pouquinho de contas a receber, só para a gente entender aquilo que precisa ser feito. Bom, aqui no contas a receber, gente, é muito simples. É onde a gente registra todas as nossas vendas. Vendeu, tem que vir para cá. Necessariamente. Mas eu vendi no Pix. Tem que vir para cá. Aqui, falando de gestão, eu nunca aconselho você vender e já receber no caixa. Por mais que você tenha uma operação física, né? A gente está falando de marketplace, mas tem gente que tem operação física e vende e recebe em dinheiro lá.
Se você receber a venda versus caixa, depois você vai ter dificuldade de conciliar isso. Então, eu nunca aconselho a fazer isso. É sempre importante que a venda gere um contas a receber. Esse contas a receber tenha prazo para receber e depois a gente faça isso, tá bom? Então, aqui, eu estou trazendo essa tela porque é uma tela que demonstra que depois de vendido, né, tem a tela de vendas e tem a tela do contas a receber. Pedidos e contas a receber. Esses pedidos vêm para cá. E eles vêm para cá e é nesse momento aqui, né, que já acontece o registro do contas a receber no canal que foi vendido. Por quê? Porque eu deixei configurado lá atrás. Né? Então eu já sei que, tá vendo aqui a forma de pagamento? Que no Mercado Pago eu tenho isso para receber. Aqui eu já coloquei essa informação. Né? Ou seja, se eu quiser gerar a informação, quanto eu tenho para receber do Mercado Pago, eu consigo. Quanto eu tenho para receber da Amazon, eu consigo. Porque isso não está tudo centralizado numa única conta. Já está desmembrado. Beleza? Então, aqui a gente já fez isso. Então, a gente já fez a conta, a gente já fez a data e o valor correto. Né? Porque o valor correto, o valor já é líquido das taxas. O valor correto, nem sempre dá para fazer para tudo. Né? Pô, todo dia entra marketplace, todo dia é a mesma coisa nova, então às vezes a gente está próximo, né? Aí tem uma funcionalidade, né, Vini? Né? Por exemplo, na Amazon tem a funcionalidade de você colocar um valor, né, que vai ser um valor por marketplace, né? Não é por categoria do marketplace, né? Não, é por marketplace. Então, pode fazer por marketplace e em alguns casos também pode fazer ali por categoria de produto também. Pode categorizar. isso. Depende. Aí, este valor talvez não fique muito exato, porque exige uma manutenção, mas ele é aproximado e já ajuda. Por que isso, gente? Todo dia chega um marketplace, todo dia coisa nova, a gente tem que ter soluções que a gente resolva a coisa mais rápida, né? E aí tem isso. Então, a gente, aqui no caso do Mercado Livre já está líquido, já está belezinha. Agora a gente precisa entender, né, nesses outros casos, entender os marketplaces que a gente vende para saber. Por isso mesmo que antes de entrar no marketplace, a gente tem que pensar se a gente não vai sofrer com a gestão, tá bom? E aí só coloquei mais uma coisa aqui, né, para relembrar que para ter essa venda líquida, a gente precisa pelo menos a partir do plano Titanium, que se eu não me engano, hoje custa a partir de R$ 150, né, uma coisa assim. Enfim, e aí o pessoal precisa ter isso para ter o plano líquido, tá bom? Conciliação de venda. O que é conciliação de vendas? Que o Vini até comentou lá, que é o que eu mandei para ele em off aqui, mas eu estou abrindo aqui no on. Vini, me conta depois disso aí, porque isso afeta o meu roadmap. Isso aqui, a conciliação de vendas é o seguinte: quando a gente vendeu, a gente gerou contas a receber. Quando a gente recebe, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar e falar: olha, recebi o valor, deixa eu baixar esse valor como recebido. Né, esse valor deste pedido, que é assim que é registrado. Então, é isso que é conciliação. Nesse momento, a gente precisa olhar se o valor recebido está batendo com o valor que a gente esperava receber. Por quê? Se eu estou trazendo as taxas e frete do Mercado Livre e no momento do pedido ele já me informa qual é a taxa, qual é o frete, o valor que eu vendi menos um, menos o outro é o valor que eu quero receber. Se ele me pagar diferente disso, tem alguma coisa errada. Vamos olhar. Então, é isso que é a conciliação. Tá bom? Aí, eu coloquei aqui, é importante que essa conciliação seja feita diariamente. Por que diariamente? Porque a gente vende todo dia. Não tem dia para vender. Obviamente, sábado e domingo vocês não faz na segunda, do sábado e domingo. Tá? Mas diariamente, pelo menos nos dias úteis, porque a gente vende todo dia. E se a gente vende todo dia, a gente recebe todo dia. E se a gente recebe todo dia, se a gente não fizer isso, não vai pegar depois. O volume vai ficar grande, vai ficar muito grande e a gente não vai conseguir. Então, aqui eu trouxe só um exemplo. Então, vendeu aqui, estava aqui bonitinho, a competência, o valor tudo bonitinho, foi recebido no Pix, esse aqui é o método de pagamento. O cara recebeu lá a forma de pagamento no Mercado Pago, já categorizou, que isso aqui estava na configuração também, já categorizou a venda e fez o recebimento. Fez o recebimento. Data do vencimento, beleza, foi lá e recebeu. Lindo, acabou. Esta operação acabou. Acabou aqui. Porque eu tinha condição de receber, eu recebi, acabou. O que a gente pega no início, né, que entra naquilo que eu falei? Pô, o cara não configurou, o cara não faz essa conciliação. Quando eu pego e olho a conta de receber de vocês, tá lá, 3.488.000, que é a sua vida inteira do Blink.
A primeira coisa que tem que fazer é baixar tudo, porque não dá para conciliar. Já respondendo aqui a pergunta que sempre me fazem. A gente consegue conciliar o passado? Não. Mas por quê? Porque daria um trabalho absurdo e vocês não iriam pagar por esse trabalho absurdo. Né? Eu teria que voltar, reconfigurar, mexer o passado e não vale a pena. Não vale a pena para mim, não vale a pena para vocês. Não tem valor que eu cobre que vale a pena para mim, não tem valor que vocês paguem que vale a pena para vocês. Então, quando a gente começa, a gente tem que começar daqui. E eu aconselho vocês a fazerem isso amanhã, começar daqui. Então vamos começar de hoje. Né? E começar de hoje significa dar um corte mesmo. Né? Pega o quanto você receber que está lá, baixa tudo. Zera a caixa lá e vida que segue. Para você começar a conciliar a partir de então, diariamente, no processo de conciliação de vendas. Beleza? Seguindo adiante aqui, a gente tem a parte do contas a pagar, que é tão importante quanto. E mais fácil o contas a pagar. Porque o volume é menor. Né? Quantas despesas vocês têm hoje na empresa de vocês? É muito menor. Então você tem lá o fornecedor, você tem lá um aluguel, você tem uma folha de pagamento, você tem um telefone que você paga, você tem uma internet e você paga alguns prestadores de serviço. Tudo isso precisa ser lançado aqui no Contas a Pagar. E lançado categorizado, assim como eu falei lá no início, a gente já criou as contas, então quando a gente lançar, a gente lança categorizado. Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, o cara tem um fornecedor ADL, serviços contábeis, categorizado. Já está categorizado. Ou seja, isso me permite olhar o relatório depois que a gente viu lá no início do fluxo de caixa. Porque quando eu entro no fluxo de caixa, eu vejo onde meu dinheiro está indo, eu clico lá nas despesas administrativas, eu abro a despesa administrativa, categoria serviços contábeis, está lindo, paguei tanto, está ótimo. Isso é de extrema importância e é isso que garante a visibilidade. Uma coisa que eu coloco sempre por contas a pagar, gente, é assim, o contas a pagar, a gente precisa lançar ele no momento que a dívida foi adquirida. E quando eu falo no momento que a dívida foi adquirida, eu quero dizer assim, não é só quando eu compro, né, uma mercadoria. Quando eu compro uma mercadoria, eu tenho que pagar 30 dias, obviamente que eu tenho que lançar isso. E neste caso, eu tenho que lançar por 2 motivos. Um, para alimentar o meu estoque, 2, para gerar o meu contas a pagar. Tá? Isso acontece a partir da mesma nota, uma consequência do outro, se você deixar isso parametrizado corretamente, beleza? Porém, eu tenho outras despesas, né? Eu tenho aluguel. Se eu tenho um aluguel, o que eu sempre aconselho? Lança pelo menos o ano daquilo que é despesa fixa. Aluguel, o prestador de serviço que você já tem contrato com ele, por exemplo, aqui, ó, essa minha pagada V4, a pessoa paga V4 aqui também, com uma agência de marketing, enfim, lança isso no ano. Por quê? Isso vai te permitir tanto que você tenha visibilidade de fluxo de caixa, quanto o não esquecimento, evitando assim pagar juros, multa. Por quê? Você não esquece? Porque você lançou que você tem que pagar o aluguel dia 15. Né? E você faz o financeiro. Quando você olha e fala, ó, tem que pagar o aluguel dia 15. Puta, aluguel dia 15. Puta, não paguei. Por que não foi baixado? Não paguei. Então, se você fizer esse gerenciamento financeiro, você pega essas coisas e acaba evitando esquecimento, atraso, né? Imagina que você está olhando o fluxo de caixa semanal. Né? Eu falei sobre a conciliação de contas a receber, vale a pena que faça diária, mas o fluxo de caixa, olhar diário, acho inviável, mas pelo menos semanal olhar. Então vocês colocam na cabeça de vocês que toda segunda-feira vocês vão entrar no Blink, vão gerar e olhar. Quando você olha na semana, você já vê o que tem para pagar na semana. Você já viu o que tem para pagar na semana, você já entra e programa os pagamentos que você tem na semana. Se você fizer isso, você evita esquecimento. Então, até nisso, o RP te ajuda no sentido dessa organização, desde que você tenha um financeiro trabalhando em cima disso. Beleza? Então, isso precisa ser feito, isso é importante e evita um monte de coisa. E é simples, tá? Lançou aqui a despesa, categorizou, colocou a data, e aí a informação já está pronta para a gente ver na sequência. Depois a gente tem a parte de caixas e bancos, tá, gente? Aqui é onde a gente coloca o extrato bancário, tá? Aqui é onde a gente traz. O Vini correu dessa parte, mas a Júlia tá aí, né, ainda, né? A Júlia tá aí, que eu não tô vendo quem tá participando.
Eu estou Julieta, né? Julieta. e podemos trocar papo quando vocês quiserem. Eu comecei a fazer o módulo de finanças no México e eu também sou empreendedora e tenho conta na Amazon. Então, pago mensalidade, tenho que ficar de olho na taxa de marketplace, tenho que pagar aluguel para os empregados, enfim, tudo isso, contas por receber e contas por pagar, para mim são prioridade. Então, bem legal que você está mostrando, bem alinhados mesmo. Julieta, é assim, é que por isso que eu falo que é baseado em fato real tudo que eu estou trazendo, né? Tá vendo? Serve para aqui para o Brasil, serve para você que está no México, vale para todo mundo. É a mesma coisa. E o que eu já ia chamar aqui a atenção é que assim, o que a gente precisa hoje? A gente precisa conciliar o extrato bancário. E a gente trata como extrato bancário também os contas correntes que a gente tem dos marketplaces, tá? Então, ó, o Mercado Livre, que através do Mercado Pago, é um banco, tá? Então, aí tá tranquilo, é um extrato bancário realmente. A Shopee não é um banco, mas ela tem um conta corrente, então a gente trata tudo isso como extrato bancário. E o que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa pegar de lá, trazer para dentro do nosso ERP e precisa conciliar. Aí você vai falar assim, pô, mas a venda você já fez quando você baixou lá o Contas a receber, você já fez. Então, o que você precisa conciliar agora? As outras entradas, se houverem, ou seja, uma transferência que você fez. Por exemplo, quando você tira o dinheiro do Mercado Pago e põe no Itaú, é uma transferência, você precisa ir lá e conciliar, né? E os pagamentos que você fez. Então, você vai pegar o extrato e vai ver, pô, o que é esse valor aqui? Ah, é o valor que eu paguei lá para agora deu lucro. Então, baixa aqui. É assim que você baixa. Então, essa conciliação, ela é de extrema importância, porque é essa conciliação que permite que a gente tenha os saldos corretos. Lembra o nosso relatório de fluxo de caixa? Primeira informação, saldo. Segunda informação, o que eu tenho a receber. Terceira informação, o que eu tenho a pagar. Então, se a gente não tiver o saldo correto, a gente já parte de um erro, né? E essa informação também, geralmente, nunca foi feita. Então, se vocês precisam partir de algum lugar, vocês vão partir lá. Aqui eu aconselho começar no início do mês, né? Então, nós estamos em maio. Pega lá o início de maio, lança o valor que você tem lá no saldo bancário e começa daí, né? Conciliando um a um para ter essa informação precisa e essa informação correta e essa informação a ponto de você utilizá-la em uma tomada de decisão, tá? Aqui eu deixei um videozinho que mostra o trabalho que tem que ser feito, tá? Então aqui o cara vai lá, pega, entra, já está categorizado, já está dizendo aonde foi pago, aonde não foi, ele troca um banco, vai ali, entra no extrato do banco, e aí depois eu vou pedir para a Julieta olhar para mim, para ela já cobrar a galera do Bling, para trazer o extrato bancário automático. Aqui eu não sei se ela está familiarizada, mas aqui no Brasil utiliza-se uma extensão chamada OFX, né? E essa extensão OFX que o Bling está utilizando para trazer para dentro. Alguns ERPs, outros ERPs, que não dessa área, de outra área, já traz isso automaticamente, né? Então é legal o Bling também pensar nisso, né? Para ter a conexão com o banco, para trazer isso automaticamente, isso ajuda e facilita, porque evita o cara ter que entrar no banco e trata tudo dentro da ERP, tá? Então é extremamente importante que a gente trabalhe também a conciliação dos caixas e bancos, que é um módulozinho que tem lá. Gente, tem alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Vou seguir. Bom, e aqui, gente, a gente chega na hora do relatório, né? Então, tudo que a gente fez aqui, para relembrar, foi configurar. Depois a gente operacionalizou o contas a receber. Depois a gente operacionalizou... É Felipe, né, da cara aí, né? Confirma para mim esse nome. Esse aí, Silsa, você precisa tratar ele de maneira diferenciada, porque eu dei 2 aulas, ele assistiu, era uma da sexta, agora ficou até o fim. Eu tô sabendo que ele assiste todas as aulas ao vivo aí. Esse cara precisa de alguma coisa aí, ele precisa de um tratamento diferenciado. Eu acho que você tem que levar ele para uma imersão lá dentro, porque esse aí tá querendo aprender e fazer de verdade o negócio. Esse aí é empreendedor. Esse tem que ser tratado com carinho, porque ele é empreendedor de verdade. Eu lembro que eu fiquei chamando ele de Upcar, né? Aí eu lembrei por causa disso. Gente, aqui é onde a gente chega no relatório. Então, a gente configurou, a gente operou contas a receber, a gente operou o contas a pagar, a gente está conciliando, já fizemos todo esse trabalho, agora é apertar botão.
E aqui já tá os relatórios, né? Então, aqui eu tenho os relatórios de finanças, que ele já traz, balancete, DRE, fluxo de caixa. Aqui a gente está se atendo mais ao fluxo de caixa e ao relatório de controle de caixa. Se você entrar lá em relatório e apertar o botão, depois de feito tudo que eu fiz aqui, eu expliquei para vocês o que tem que ser feito, esse relatório vai sair e vai sair aquele relatório do jeitinho que eu mostrei lá no início. Ou seja, esse é o caminho. Essa é a regra de ouro. Para estar acima de. Para estar melhor do que 97%, está anotado aqui, ó. Para estar melhor do que 97% das pessoas que vendem no Mercado Livre, a gente só precisa fazer isso que eu falei. A gente só precisa fazer tudo isso que eu falei. Agora, dá trabalho, né? É trabalho operacional? É trabalho operacional. Aí é o que eu falo para vocês, a gente tem que saber que momento está a nossa empresa. E a gente tem que entender qual é o momento da nossa empresa e tomar algumas decisões e ter muito cuidado. Porque assim, olha o que eu trouxe aqui, né? A via de mão dupla da parada aqui. É assim, se eu não fizer esse trabalho, eu estou igual os outros 97. E aí eu não tenho relatório. Agora, se eu passar o tempo inteiro fazendo esse trabalho, eu também não tenho tempo para analisar relatório. Ou seja, é complexo, a gente precisa entender. A gente precisa saber o que a gente quer fazer. Aí eu coloquei aqui, né? Aprenda a delegar. Será que é você que tinha que estar fazendo isso na sua empresa? Respeitando o tamanho. Respeitando o seu tamanho. Respeite sempre o seu tamanho. Começou agora, é você que tem que fazer. Já vou falar aqui de cara. Tem 10 pedidos por mês, é você que tem que fazer. Estou faturando 10 mil reais, é você que tem que fazer. E é assim mesmo. Opa, cresci. Deixa eu ver se sou eu ainda que tenho que fazer. Aí começa a olhar o negócio de maneira diferente. Porque no começo você é o cara que compra, você é o cara que faz a gestão de anúncio, você é o cara que vende, enfim. Agora, se você já passou dessa barreira aí dos 50, 60 mil, aí já não faz mais sentido. Aí você precisa começar a delegar. Porque aí você está fazendo coisa que você não devia estar fazendo. Né? Esse é o problema. Tá? Essa é a problemática que vocês precisam refletir sobre isso na hora de fazer o trabalho. Eu saí, mas eu vou voltar. Lina, o Felipe levantou a mão. Pode falar. Opa, boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Agora vai. Então, concordo muito aí com o que você falou, né? Essa questão de delegar e as funções, né? Vamos dizer assim, básicas, às vezes, de uma empresa, às vezes você acaba fazendo e quando você põe isso no custo, você vê que não funciona, né? Então, por exemplo, se você for lançar, igual você falou, lançar, entregar, fazer daqui, você acaba fazendo um monte de coisa que, assim, não vai te trazer um retorno financeiro, né? Que você podia estar colocando alguém para estar fazendo esse serviço, né? É isso aí. Você É isso aí. uma outra... É exatamente isso que você falou. A gente, olha o que eu estou trazendo aqui agora para a tela. Né, que é mais uma coisa que vocês vão ver em um monte de lugar, mas é mais uma verdade. Né, e as verdades elas são importantes ser ditas mesmo, tá? Entendida. Reflete, onde você está hoje, dentro desse quadrante? Aqui, no topo da pirâmide, a gente tem as pessoas estratégicas. No meio, a gente tem os táticos. E lá embaixo, a gente tem o operacional. Qual a diferença de um para o outro? O operacional é o que está fazendo a coisa acontecer. Né? É o que está realmente no cara crachá, fazendo o que foi determinado. Ele não tem muito espaço para pensar. 90% do tempo dele executa, 10% ele toma café. Não tem muito tempo para pensar. E não é para ter mesmo, tá? Porque a gente precisa, assim como a gente respeita o momento da empresa, a gente tem que respeitar o nosso momento de carreira. E as pessoas operacionais, elas estão aí para isso. Depois a gente tem o tático. O tático é o cara que acompanha o processo, né, que garante que aquele processo está sendo feito. Esse é o cara. E o estratégico é quem toma as decisões. O estratégico é o cara que determina o caminho da empresa. Então, ele determina o caminho da venda, ele determina o caminho financeiro, ele determina o caminho
da gestão, enfim. É o cara que toma as decisões estratégicas da empresa. E o cara do estratégico, ele é 100% responsável por tudo. Se o cara do estratégico tá no operacional, e quando a gente, mais uma vez, quando a gente começa a empresa, a gente é tudo isso ao mesmo tempo. Agora, se você já não tá mais no momento e você tá lá no operacional, a sua empresa nunca vai crescer. Porque você nunca vai ter a visão de tomar uma decisão estratégica. Então você precisa entender, refletir aonde a sua empresa está hoje e aonde você está hoje. Se um está desalinhado com o outro, você está vendendo 300 mil e está no operacional, 200 mil está no operacional, 100 mil está no operacional, você está errado. Pelo menos você devia estar no tático. Pelo menos, tá? E quiçá você devia estar no estratégico. Então já faz essa reflexão, tá bom? E para encerrar minha parte aqui hoje, né, foi uma aula rápida, mas necessária. Eu gosto de aula rápida, porque senão a gente fica muito tempo falando também e cansa mais. É bom que depois o pessoal assiste, né, no YouTube, né, Sil? Porque tem pouco tempo para assistir, eles assistem. Eu vou trazer vocês aqui, eu trouxe para vocês um QR Code, né? E aqui é o seguinte, cara. Se você hoje, né, entende que tudo que a gente fez, tudo que eu mostrei aqui é importante, né? E você entende que agora deu lucro, pode te ajudar com isso, escaneia esse QR Code, tá? E você vai cair no WhatsApp aí da Paula, conversa com ela, marca uma reunião, entende como é que a gente pode ajudar você a sair desse operacional e lucrar mais na sua empresa. Beleza? Da minha parte era isso, Sil. Não sei se você quer dar um recado final. Vou dar um recadinho final. No dia 23, agora de maio, nós vamos ter a nossa 6ª edição da Imersão Bora Lucrar. Essa imersão ela acontece em São Paulo, na Avenida Paulista, que é a nossa sede. E aí eu vou mandar um convite lá no grupo para vocês, né? Como aqui ficou alguns agora para o final, mando lá no grupo esse convite para vocês participarem, em parceria com a GIB. É um convite aí que vocês não têm custo nenhum. E vocês vão poder estar ali próximos a nós, fazendo network, aprendendo sobre gestão tributária, financeira, enfim, sobre e-commerce no geral, tá? Então, acho que é isso, Vini. Obrigada ao Yuri e ao Felipe que ficaram aqui até o final. Essa aula vai ficar gravada. E aí, quem não pôde participar, vai poder assistir também lá no YouTube, que eu mando até amanhã, depois, no máximo, eu mando lá no grupo o link da aula. Obrigada, Julieta. Eu que agradeço pelo convite também, e qualquer coisa a gente está em contato, enfim, a gente vai conversando, então. Acho que é isso, Vini. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Da minha parte é isso, gente. Obrigado então, aí. Fechou. Obrigadão, gente. E depois a gente sobe essa aula aí para todo mundo. Falou, um Sobe, abraço. Tchau.